O silêncio do rádio foi a primeira sentença. Major Anaís Ribeiro acabara de desafiar a física, a morte e uma ordem direta para salvar 5 vidas anônimas. Com a ponta da asa de seu caça Gripen, ela havia pastoreado um monomotor perdido, guiando-o para longe da parede de granito de uma montanha que emergia das nuvens. O alívio da família, uma voz trêmula de pai agradecendo pelo rádio antes de ser cortado, ainda ecoava em seus ouvidos, mas na frequência oficial, apenas estática. Nenhum bom trabalho, nenhum retorne à base. Apenas um silêncio pesado carregado de condenação. Ao pousar, não havia a equipe de terra celebrando um feito extraordinário. Havia 2 oficiais da polícia da aeronáutica, com expressões fechadas, esperando ao lado da pista. Sua bravura não seria condecorada, seria julgada. Eles a escoltaram para uma sala fria, estéril, que cheirava a desinfetante e burocracia. As insígnias em seu peito, que contavam a história de uma carreira de excelência e sacrifício, pareciam zombar dela. O Major Braga, seu superior, estava lá. Ele não a olhava nos olhos. Sua voz, a mesma que minutos antes soara hesitante e depois furiosa pela ordem desobedecida, era agora formal, acusatória. Ele falou de protocolo, de risco de ativos militares, de insubordinação. Não falou da aeronave civil em chamas, nem das crianças a bordo, nem do fato de que sua indecisão teria custado aquelas vidas. A narrativa já estava sendo reescrita. A heroína impulsiva, a piloto instável que colocou um equipamento de bilhões de dólares em risco por um capricho. A verdade estava sendo enterrada antes mesmo de ter a chance de respirar. Sua arma foi recolhida, suas credenciais de voo suspensas. Cada passo do procedimento era um golpe calculado para despojá-la de sua identidade, de sua honra. Anaís, que encontrava sua paz no rugido de uma turbina e sua liberdade acima das nuvens, sentia-se enjaulada, sufocada pelo peso de um sistema que ela jurou servir. O céu, que sempre fora seu aliado, agora era uma testemunha silenciosa de sua queda. A mulher que dominava uma das máquinas mais complexas já construídas pelo homem era agora uma prisioneira em terra firme, acusada não por um erro, mas por ter feito a coisa certa. E a pergunta que pairava naquela sala sem janelas era cruel. De que vale a coragem quando aqueles que a julgam não têm nenhuma? Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Anaís Ribeiro não era uma estranha para o mundo militar. Ela nasceu com o cheiro de graxa e querosene nas narinas, filha de um suboficial que dedicou a vida à manutenção das aeronaves que outros homens, quase sempre brancos, pilotavam. Ela cresceu nas vilas militares entre hangares e pistas de pouso, vendo os caças rasgarem o céu como deuses de metal. Para ela, voar não era uma profissão, era uma herança, um chamado. Desde pequena, enquanto seu pai lhe ensinava sobre a alma de cada motor, ela não via apenas máquinas, mas a promessa de que o céu não tinha cor nem gênero. Ela acreditava na Força Aérea como uma instituição de mérito, um lugar onde a competência seria a única medida de um indivíduo. Essa fé ingênua, forjada na infância, era a mesma que agora estava sendo metodicamente despedaçada naquela sala de interrogatório. Sua trajetória foi uma escalada íngreme e solitária. Em cada etapa, da Academia da Força Aérea aos esquadrões de treinamento avançado, ela era uma anomalia, uma mulher negra. Ela aprendeu a ser impecável, a estudar o dobro, a treinar o triplo. Qualquer erro, por menor que fosse, não seria apenas um erro. Seria a confirmação de um preconceito que pairava no ar, não dito, mas sempre presente. Por isso, desenvolveu uma disciplina quase monástica. Seus movimentos eram econômicos, suas palavras precisas. Sua calma sob pressão tornou-se lendária. Ela não era sociável, não participava das confraternizações regadas a uísque onde as verdadeiras alianças eram formadas. Sua única confidente era a máquina, o caça que se tornava uma extensão de seu corpo e mente quando estava a 30.000 pés de altura. No ar, Anaís era pura poesia. Sua pilotagem era uma mistura de arte e ciência, uma dança intuitiva com as leis da aerodinâmica. Ela sentia o avião.
Sentia a densidade do ar, a mais sutil mudança de vento, a vibração do motor como se fosse seu próprio coração. Lá em cima, livre da gravidade e do peso dos olhares, ela não era sua cor, seu gênero ou seu posto. Era apenas piloto, uma força da natureza em harmonia com outra. Esse era seu santuário, o lugar onde sua alma se expandia e encontrava seu verdadeiro propósito. Ser privada disso, ser acorrentada ao chão por uma decisão que salvou vidas, era uma forma de tortura mais profunda do que qualquer punição física. Era o exílio de seu próprio paraíso, a amputação de sua essência. Fora do cockpit, sua vida era simples, quase austera. Morava em um apartamento funcional, com poucas decorações além de modelos de aeronaves e livros técnicos. Sua única indulgência era visitar o pai, agora aposentado e com a saúde frágil, que morava em uma cidadezinha tranquila. Ele era seu porto seguro, o único que compreendia a linguagem de sua alma, sem que ela precisasse dizer uma palavra. Ele entendia a diferença entre a regra e a justiça, entre o protocolo e a honra. A notícia de sua suspensão o atingiria como um projétil. A ideia de causar-lhe essa dor, de ver a decepção manchar o orgulho que ele sempre sentiu, era uma agonia que superava a preocupação com sua própria carreira. Sua luta não era apenas por seu nome, mas pela honra do sobrenome que ele lhe dera. Ela se lembrava das conversas com as jovens cadetes que mentorava extraoficialmente. Via nelas o mesmo brilho nos olhos que um dia tivera. Ensinava-lhes que a excelência era a única armadura contra o preconceito. Sejam tão boas que eles não possam ignorá-las, ela dizia. Que ironia! Ela havia seguido seu próprio conselho à risca. Tornou-se tão boa que não apenas foi notada, mas se tornou uma ameaça. Sua competência não a protegeu. Expôs a incompetência e a insegurança de outros. Agora, enquanto as paredes daquela sala pareciam se fechar sobre ela, pensava nessas jovens. Se ela caísse, que mensagem isso enviaria? Que o sistema era, no fim das contas, intransponível, que a coragem era punida. A responsabilidade que sentia ia além de sua própria farda. A calma que demonstrava externamente era uma fachada de aço, forjada em anos de treinamento para suprimir o medo. Por dentro, a turbulência era violenta. A raiva pela injustiça, a frustração pela traição de uma instituição que amava, a solidão esmagadora de estar certa e ainda assim ser tratada como errada. Ela repassava o evento em sua mente segundo a segundo. A leitura dos instrumentos, o ângulo de mergulho do monomotor, a fração de segundo que teve para decidir. Não havia outra escolha. O protocolo ditava abandono. A humanidade ditava ação. Ela escolheu a humanidade. E o sistema, uma máquina feita de regras e não de valores, estava prestes a esmagá-la por isso. Era um paradoxo cruel. Para honrar o verdadeiro espírito de seu juramento, ela teve que quebrar as regras. O Major Braga era a personificação do sistema que a julgava. Um oficial mediano, cuja carreira avançara mais pela política do que pela perícia. Alguém que via o mundo através das lentes do regulamento, incapaz de enxergar as nuances da vida real. Anaís o conhecia bem. Sentira seu ressentimento velado em cada reunião. A forma como ele se dirigia a seus colegas homens de maneira diferente, o leve tom de surpresa em sua voz ao elogiá-la, como se sua competência fosse uma aberração. Ele nunca a quis em seu esquadrão. Ela era um lembrete constante de que o mundo estava mudando e que o mérito, por vezes, superava a tradição e o privilégio. Agora, ele tinha a faca e o queijo na mão, a oportunidade perfeita para eliminar a anomalia, para restaurar a ordem que lhe era tão confortável. Seu estado emocional antes do incidente era de confiança focada. Estava cotada para uma promoção que a levaria ao comando de um esquadrão, um feito inédito. Sentia que, finalmente, após anos de luta silenciosa, seu valor era inquestionável. Havia uma sensação de paz, de dever cumprido. Todo o esforço parecia ter valido a pena. Essa paz fora roubada. A confiança abalada não em si mesma, mas no mundo ao seu redor. Aquele momento, no pátio do aeroporto, foi o ponto de virada, a
linha que dividiu sua vida em antes e depois. Antes, ela era a Major Ribeiro, uma das melhores pilotos do país. Depois, era uma acusada, uma pária, um problema a ser resolvido. A queda foi vertiginosa, do pináculo do reconhecimento ao fundo do poço da desonra. O que mais doía era a solidão. O isolamento imposto pelo processo investigativo era mais do que físico, era psicológico. Colegas que antes a cumprimentavam com um aceno de cabeça, agora desviavam o olhar. O telefone, antes cheio de mensagens de rotina, estava mudo. Ela era uma peça contaminada em um tabuleiro onde todos temiam ser contaminados também. A presunção de inocência era uma ficção jurídica. Na prática, a acusação já era a sentença. Ela estava sozinha, com suas memórias do céu, sua consciência limpa e a certeza assustadora de que, às vezes, a verdade não é o suficiente para libertar alguém. A batalha que se avizinhava seria travada em terra, em um terreno que ela não dominava, contra um inimigo que usava o próprio sistema como arma. Tudo começou com um ponto errático no radar, um fantasma eletrônico, onde não deveria haver nada além de céu vazio e picos de montanhas. A patrulha de fronteira era uma rotina, um balé monótono de vigilância. Mas aquele ponto piscava com o pânico de uma falha catastrófica. Anaís quebrou a formação, aproximando-se para a identificação visual. O que viu gelou seu sangue, um pavor que nem o mais intenso treinamento de combate poderia simular. Era um monomotor civil, um teco-teco, de passeio voando baixo e cego, direto para a face oculta da Serra do Mar. Uma família, rostos infantis colados na janela, inconscientes da parede de rocha que os aguardava do outro lado das nuvens. O rádio do avião estava mudo, seus movimentos desesperados. A morte estava a menos de 90 segundos de distância. A voz do Major Braga soou em seu fone, distorcida pela distância e pela falta de convicção. Major Ribeiro, identifique e reporte. Não se engaje. Anaís transmitiu a situação. A urgência em sua voz cortando o ar. Eles não respondem. Rota de colisão iminente com o terreno. Solicito permissão para intervenção não padrão. A resposta de Braga foi a personificação da burocracia covarde, um manual de regras recitado diante do abismo. Negativo, Major. Afaste-se. O risco para o equipamento é muito alto. Abandone a perseguição. Isso é uma ordem direta. Abandonar. A palavra era um absurdo, uma ofensa à vida. Naquele instante, Anaís viu com clareza. Havia o protocolo de Braga, que havia seu código de honra. Eles eram mutuamente exclusivos. Ela desligou o canal de comunicação principal. A manobra não estava em nenhum manual. Era uma loucura calculada, uma aposta de vida ou morte baseada em sua fé absoluta, em sua máquina e em suas próprias mãos. Anaís posicionou seu Gripen, uma lança de 30 milhões de dólares, perigosamente perto da asa do pequeno avião. O objetivo era usar o deslocamento de ar, a própria turbulência de seu caça, para forçar o monomotor a mudar de curso como um cão-pastor guiando uma ovelha desgarrada. O risco de um toque, de uma colisão que pulverizaria ambos, era astronômico. O suor escorria por sua testa, misturando-se ao oxigênio de sua máscara. Ela não respirava. Ela era um com os manches e pedais, seus músculos e nervos fundidos ao metal do caça. Por uma fração de segundo, olhou e viu o rosto de uma criança na janela, assustado, confuso. Então, funcionou. A pequena aeronave balançou, instável, mas respondeu à pressão invisível, guinando para a direita, para longe da montanha que agora se revelava, monstruosa, saindo do véu de nuvens. O piloto civil, finalmente ciente do perigo que escapara por um triz, conseguiu restabelecer um mínimo de controle. Uma voz trêmula invadiu a frequência de emergência. Obrigado, mas meu Deus, mas obrigado. Foi a única validação que Anaís receberia. Assim que o perigo passou, ela restabeleceu o contato com o comando. A fúria na voz de Braga era palpável, uma onda de choque que viajou pelo rádio. Major Ribeiro, você está ciente de que acabou de cometer um ato de insubordinação grave? Aterrisse imediatamente. Sua missão acabou. O tom não era de um superior preocupado,
mas de um promotor que acabara de encontrar sua prova principal. O pouso foi preciso, automático. Seu corpo sabia o que fazer, mesmo que sua mente ainda estivesse processando a transição de salvadora a acusada. Os oficiais da polícia da aeronáutica, a formalidade fria, a sala de interrogatório. Cada detalhe daquela recepção foi projetado para desmoralizá-la, para transformá-la de uma piloto de elite em uma ré. Braga chegou logo depois, não como um colega, mas como um carrasco. Ele supervisionou pessoalmente a remoção do gravador de dados de voo de seu caça, a caixa preta que continha a verdade objetiva do que acontecera. O olhar que ele lhe lançou por cima do equipamento foi um flash de triunfo. Naquele momento, Anaís soube que a verdade não importava. A história daquele voo seria contada por ele. O evento detonador não foi apenas a desobediência à ordem. Foi a rapidez com que o sistema se voltou contra ela, a eficiência com que a narrativa de sua suposta imprudência foi construída. Seu ala, o tenente Marques, um piloto jovem que a idolatrava e que testemunhou tudo pelo rádio, foi imediatamente transferido para uma base remota no norte, com ordens estritas de não discutir o incidente com ninguém. A quarentena de informações foi imediata e absoluta. Eles não estavam investigando para descobrir a verdade. Estavam construindo um caso para justificar uma punição. A máquina militar, que ela tanto respeitava, mostrava agora sua face mais sombria. A capacidade de moer indivíduos para proteger a infalibilidade de sua hierarquia. A dor da injustiça era uma ferida física. Era uma pressão no peito, um nó na garganta que a impedia de articular a avalanche de pensamentos. Como a lógica podia ser tão pervertida? Como salvar vidas podia ser um crime? Ela repassava as imagens, a montanha, o avião, o rosto da criança. Não havia outro caminho, nenhuma outra decisão possível para alguém que carregava um pingo de humanidade na alma. E era exatamente essa humanidade que estava sendo usada como arma contra ela. A acusação formal que veio horas depois era um labirinto de jargões militares. Conduta imprudente, risco injustificado a patrimônio da União, quebra da cadeia de comando. Era uma tradução fria e burocrática para o ato de ter um coração. O mistério sobre a motivação de Braga começou a tomar forma. Não era apenas sobre a quebra de protocolo. Era sobre ela. Anaís se lembrou de todas as vezes que ele a subestimou em reuniões, das piadas veladas sobre cotas que ele deixava escapar, do modo como seu sucesso parecia incomodá-lo pessoalmente. Sua promoção iminente o colocaria como seu subordinado em futuras reorganizações. O incidente não foi a causa do ataque dele, foi a oportunidade. Ele precisava eliminá-la para proteger seu próprio ego frágil e sua posição estagnada. Aquele avião civil para Braga não era uma questão de vida ou morte, mas uma chance de ouro para derrubar a mulher negra e competente que ousava voar mais alto que ele. E assim, o desafio estava lançado. Não era mais sobre provar que sua manobra foi tecnicamente correta. Era sobre lutar contra uma conspiração pessoal disfarçada de procedimento militar. A injustiça tinha um nome e um rosto. A acusação formal ativou nela um novo tipo de instinto de sobrevivência. A adrenalina do combate aéreo foi substituída por uma raiva fria e determinada. Ela não seria a vítima silenciosa na história de Braga. Ele podia ter o sistema a seu favor, mas ela tinha algo que ele nunca poderia confiscar: a verdade. E por mais que tentassem enterrá-la sob pilhas de relatórios e regulamentos, ela encontraria uma maneira de fazê-la voar. A batalha pela sua carreira, por sua honra, havia apenas começado. A primeira onda de ataque não veio com uma acusação formal, mas com o veneno sussurrado dos boatos. A notícia do incidente na fronteira se espalhou como fogo em pasto seco pelos corredores da base e, em seguida, vazou para blogs especializados em assuntos militares. A versão, cuidadosamente editada, era uma obra de ficção que pintava Anaís como uma showwoman, uma piloto arrogante que arriscou tudo por um momento de glória pessoal. O heroísmo foi apagado, substituído por adjetivos como imprudente, emocional e indisciplinada. Cada palavra era uma facada em sua reputação, construída com
Anos de esforço e perfeição. Ela lia os comentários anônimos, a enxurrada de misoginia e racismo velado, e sentia o chão desaparecer sob seus pés. A opinião pública, sem conhecer a verdade, começava a julgá-la, e o veredito era desfavorável. A investigação oficial era um teatro do absurdo. A comissão de inquérito, presidida por aliados de Braga, não buscava fatos, mas confirmações. As perguntas eram armadilhas. Major, a senhora não concorda que sua estabilidade emocional estava comprometida naquele dia? Ou a senhora tem um histórico de assumir riscos desnecessários? Sua calma e suas respostas técnicas e precisas eram interpretadas como arrogância. Ela desenhou diagramas, explicou a física do voo, a matemática da colisão iminente. Era como tentar explicar as cores para um cego. Eles balançavam a cabeça, anotavam em suas pranchetas, mas seus olhos estavam vazios de compreensão e cheios de julgamento. Braga assistia a tudo de um canto da sala, em silêncio, sua presença uma força gravitacional que distorcia toda a verdade ao seu redor. O isolamento se tornou sua nova realidade. Colegas que um dia compartilharam com ela os segredos do voo supersônico agora atravessavam a rua para não cruzar seu caminho. O refeitório ficava em silêncio quando ela entrava. O medo da retaliação era mais forte que a lealdade ou a justiça. A solidão era um frio que se infiltrava em seus ossos, mais penetrante que a altitude de um voo noturno. Apenas um jovem sargento da manutenção, um rapaz chamado Silva, que sempre a admirou. Ainda a cumprimentava com um aceno respeitoso, embora assustado. Era um gesto pequeno, mas em seu deserto de abandono, parecia uma tábua de salvação. Ele era o único que parecia se lembrar de quem ela era antes de se tornar uma acusada. O golpe mais cruel veio de seu pai. A notícia, inevitavelmente, chegou até ele, distorcida e amplificada pela angústia da distância. O velho mecânico, cujo coração já era frágil, não suportou o peso da desonra que recaía sobre o nome da família. Uma chamada do hospital no meio da noite foi o alarme que Anaís mais temia. O estresse havia desencadeado um ataque cardíaco grave. Agora, ela não lutava apenas por sua carreira, mas contra o tempo, sentindo uma culpa esmagadora pela dor que sua coragem havia, indiretamente, infligido ao homem que mais amava no mundo. A doença dele era mais uma corrente que a prendia, mais uma frente de batalha em uma guerra que ela parecia destinada a perder. Braga, em uma demonstração de cinismo atroz, foi visitá-la. Ele ofereceu sua solidariedade, um ombro amigo falso sobre o qual ela poderia chorar. Anaís, eu sei que sua intenção foi boa, ele disse, a voz cheia de uma compaixão ensaiada. Talvez, se você admitir um erro de julgamento, podemos conseguir uma punição mais branda. Uma suspensão, talvez. Você é jovem, pode reconstruir sua carreira. A oferta era uma armadilha, uma forma de obter uma confissão sem luta. Ele queria que ela assinasse sua própria sentença, que validasse a mentira dele. Anaís o ouviu com uma calma glacial, e em seus olhos ele não viu a gratidão que esperava, mas uma chama de desprezo tão intensa que o fez recuar um passo. A família que ela salvou, sua única testemunha externa, foi silenciada. Pressionados por investigadores militares que os aconselharam a não falar com a imprensa para não atrapalhar o inquérito, o piloto do monomotor deu uma declaração vaga e confusa. Agradeceu à Força Aérea como instituição, sem nomear Anaís, sem descrever a manobra heróica que os salvou. O medo os calou. Para Anaís, essa foi uma das dores mais agudas. Ela não os culpava. Entendia o poder da intimidação, mas a ausência de seu testemunho deixou um vácuo no centro de sua defesa. Um espaço que a promotoria preencheu com insinuações e mentiras. A verdade estava sendo sistematicamente apagada, registro por registro, memória por memória. Percebendo a teia que se formava, Anaís tomou uma decisão crucial. Dispensou o advogado militar que lhe fora designado, um homem mais interessado em agradar o comando do que em defendê-la. Com suas economias, contratou uma advogada civil, Helena, uma mulher de meia idade com fama de ser uma pitbull especializada em causas perdidas contra o Estado. Helena era o oposto do mundo militar. Era cínica, barulhenta e irreverente.
Eles não estão te julgando, querida. Estão te caçando, disse ela na primeira reunião. Nossa única chance não é provar que você está certa. É provar que eles estão mentindo. Pela primeira vez em semanas, Anaís sentiu um vislumbre de esperança. Não era sobre honra, era sobre estratégia. Enquanto isso, o sargento Silva, o jovem mecânico, não conseguia dormir. Ele estava presente quando Braga confiscou a caixa preta do caça de Anaís. Lembrava-se da pressa incomum do major, da forma como ele dispensou o procedimento padrão de lacre duplo. Havia algo errado naquilo. Movido por um instinto que ele mesmo não entendia, uma lealdade a piloto que todos admiravam em segredo, Silva fizera algo que poderia custar-lhe a carreira. Antes de entregar o drive de dados para a equipe de Braga, ele o conectou a um terminal de diagnóstico e iniciou uma cópia de segurança completa em um drive pessoal criptografado. Um ato de insubordinação silencioso. Um segredo que ele guardou sem saber ainda o poder que tinha em mãos. A data do julgamento na corte marcial foi marcada. A promotoria apresentou suas evidências. O relatório de Braga, a ordem de abandono gravada, a análise de risco do equipamento, a ausência de falha no rádio do monomotor. Uma mentira técnica, já que a falha era no sistema de navegação, não na comunicação. O caso parecia sólido. Uma narrativa linear de insubordinação. A advogada Helena foi brutalmente honesta com Anaís. As provas materiais estão contra nós. A palavra deles vale mais que a sua. A menos que encontremos uma rachadura na armadura deles, vamos perder. O otimismo inicial deu lugar a uma ansiedade palpável. O sistema parecia impenetrável, uma fortaleza de mentiras bem construídas. Anaís passava as noites em claro, repassando cada segundo do voo em sua mente. Não era o medo que a mantinha acordada, mas a busca por um detalhe, uma única peça que não se encaixava. E então, ela se lembrou. Um ruído, um chiado específico na comunicação de Braga, um microcorte que acontecia sempre que ele transmitia de sua posição. No relatório oficial, a localização dele estava registrada em um ponto, mas a interferência que ela ouviu era característica de uma formação rochosa específica, a mais de 30 quilômetros de onde ele dizia estar. Ele não estava em posição de avaliar a ameaça. Ele estava muito longe. Ele não foi indeciso. Ele foi negligente. Era um detalhe minúsculo, sua palavra contra a dele. Mas era uma rachadura. A véspera do julgamento foi passada ao lado do leito de seu pai. Ele estava pálido, fraco, mas seus olhos ainda tinham o brilho de sempre. Ele segurou a mão dela, os calos de uma vida inteira de trabalho roçando sua pele. Não se preocupe comigo, ele sussurrou. Preocupe-se em lembrar quem você é. Eles não te deram essas asas. Você as conquistou. Ninguém pode tirar isso de você. Lute. Naquelas palavras simples, Anaís encontrou a força que precisava. Não era mais sobre sua carreira, ou mesmo sobre sua liberdade. Era sobre seu nome. Era sobre a verdade. O medo se dissipou, substituído por uma calma gélida e perigosa. Ela entraria naquele tribunal não como uma vítima, mas como uma caçadora. A escalada de tensão atingiu seu ápice. A promotoria tinha um caso aparentemente perfeito. A defesa tinha uma advogada obstinada, uma piloto com uma memória impecável e uma teoria baseada em uma interferência de rádio. As chances eram mínimas. A opinião da corporação já estava formada. Seus amigos a haviam abandonado. Sua saúde mental e emocional estava no limite. Ela estava sozinha, encurralada, com as costas contra a parede. Mas, como todo bom piloto sabe, é somente quando se está em um mergulho aparentemente sem recuperação que as manobras mais brilhantes e desesperadas se tornam possíveis. O palco para a reviravolta estava montado, embora ninguém, nem mesmo Anaís, soubesse como ela aconteceria. A humilhação pública, no entanto, continuava. A imprensa local, alimentada por novos vazamentos, publicou uma matéria sobre o histórico de saúde de seu pai, insinuando que o estresse familiar poderia ter contribuído para a instabilidade de Anaís no dia do incidente. Usaram sua dor pessoal como mais uma arma para desacreditá-la. Ver a luta de seu pai exposta daquela forma foi para Anaís a violação final. A linha entre a investigação
e a perseguição pessoal havia sido cruzada de forma definitiva. A raiva que sentiu não era mais quente e explosiva, mas fria e densa como o aço. Eles haviam subestimado sua capacidade de suportar a pressão. Agora iriam conhecer sua capacidade de revidar. O Major Braga sentia-se seguro. Havia construído uma fortaleza de relatórios, testemunhos coagidos e procedimentos burocráticos ao redor de sua mentira. Ele havia isolado Anaís, desacreditado sua palavra, minado seu apoio. Em sua mente, o resultado do julgamento já estava decidido. Ele a via como uma rival derrotada, uma anomalia que ele havia conseguido expurgar do sistema para restaurar a ordem natural das coisas. Sua arrogância era sua maior fraqueza. Ele não conseguia conceber a possibilidade de que um sargento idealista, uma advogada civil teimosa ou a memória precisa de uma piloto pudessem derrubar seu castelo de cartas. Ele estava tão focado em sua versão da história que se esqueceu de um princípio básico da aviação. O fator humano é sempre a variável mais imprevisível. Helena, a advogada, trabalhava febrilmente. Ela não confiava em ninguém da corporação. Passou dias estudando manuais técnicos de aviação, tentando entender o que Anaís lhe dissera sobre a interferência de rádio. Entrevistou ex-pilotos, especialistas em comunicação, qualquer um que pudesse validar a teoria de sua cliente. A maioria balançava a cabeça, dizendo que era inconclusivo, impossível de provar. A defesa parecia frágil, quase esotérica. Mas Helena acreditava em Anaís. Ela não acreditava em sua inocência por uma questão de fé, mas porque via nos olhos da piloto uma certeza absoluta, a certeza de quem conhece a verdade porque a viveu em cada fibra de seu ser. E Helena aprendera há muito tempo a apostar no ser humano, não no sistema. No dia do julgamento, a sala do Tribunal Militar estava cheia. De um lado, o aparato da Força Aérea, representado por um promotor confiante e pelo Major Braga, que se sentou como principal testemunha de acusação. Do outro, Anaís, em seu uniforme impecável, seu rosto uma máscara de serenidade, e a advogada Helena, com uma pilha de livros e uma expressão de desafio. O ar estava pesado com a formalidade e a tensão. Para a maioria dos presentes, aquilo era apenas o cumprimento de um procedimento, a formalização de uma sentença já escrita. Eles estavam ali para testemunhar a queda da Major Ribeiro. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar sua ressurreição. Enquanto o promotor iniciava sua declaração de abertura, detalhando a grave quebra de disciplina, o sargento Silva estava em um café do outro lado da rua da base. Em seu bolso, o drive criptografado parecia pesar 1 tonelada. Ele tinha medo de perder o emprego, de ser preso, de enfrentar a fúria de Braga. Mas o medo de viver com a covardia de não ter feito nada era maior. Ele olhou para o número de telefone que a advogada Helena lhe dera, um contato de emergência. Ele sabia que, se fizesse aquela ligação, não haveria mais volta. Era seu próprio ponto de decisão, sua própria ordem a ser desobedecida. A honra, ele percebeu, não era exclusividade dos oficiais. A tensão era uma entidade viva na sala. Cada palavra do promotor era um prego sendo martelado no caixão da carreira de Anaís. Ele a pintava como uma egoísta, uma jogadora que apostou um patrimônio da nação. Ele elogiava a firmeza e bom senso do Major Braga, que tentou evitar o desastre. A narrativa era perfeita, coesa e completamente falsa. Anaís ouvia, impassível. Ela não olhava para o promotor, nem para os juízes. Seus olhos estavam fixos em Braga. Ela queria que ele a visse, que ele soubesse que ela não estava quebrada. Era um duelo silencioso, uma guerra de vontades travada através do espaço que os separava. E era uma guerra que ela estava determinada a vencer. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo, ainda tem mais. A promotoria descansou seu caso com uma confiança que beirava a arrogância. A narrativa contra Anaís era uma corda de aço, tecida com regulamentos, relatórios e o testemunho polido do Major Braga. Em seu depoimento, ele foi a imagem da autoridade e da razão. Descreveu sua preocupação com a instabilidade de sua subordinada, sua tentativa de evitar um mal maior,
referindo-se ao caça. Ele mentiu com a serenidade de um homem que acredita na própria farsa, olhando para os juízes com uma falsa gravidade, como se compartilhasse com eles o fardo de manter a ordem. Para todos na sala, a condenação de Anaís era uma mera formalidade, o último parágrafo de uma história já concluída. A armadilha estava armada, e a presa, aparentemente, já estava capturada e pronta para o abate. Helena, a advogada, levantou-se lentamente. Seu interrogatório a Braga começou de forma branda, quase desinteressada. Ela o questionou sobre a geografia da região, sobre as características de transmissão de rádio em terrenos montanhosos. O promotor revirou os olhos, os juízes pareciam impacientes. Braga respondia com desdém, tratando as perguntas como a prova da ignorância de uma civil em assuntos militares. Quando Helena perguntou sobre a interferência específica que Anaís mencionara, ele riu. Estática, ruído, acontece o tempo todo, não tem relevância. Ele não percebeu que não estava em um interrogatório, mas caminhando por um campo minado. Cada resposta arrogante era um passo em falso, aproximando-o da detonação que Helena havia preparado meticulosamente. No auge da impaciência do tribunal, a porta dos fundos se abriu. O sargento Silva, de uniforme, entrou na sala, seu rosto uma mistura de pavor e resolução. Helena se virou para o juiz principal. Meritíssimo, a defesa chama uma testemunha não programada. Temos em mãos uma nova evidência que muda fundamentalmente a natureza deste caso. O promotor saltou da cadeira, objetando furiosamente, falando em táticas de adiamento e desrespeito à corte. A sala mergulhou em um caos de murmúrios. O juiz, no entanto, viu algo no rosto do jovem sargento e na calma desafiadora da advogada. Com um golpe de martelo que ecoou como um tiro, ele silenciou a promotoria e ordenou: "A testemunha pode se aproximar. Quero ouvir o que ele tem a dizer." Silva tomou o lugar do depoente, suas mãos tremendo levemente ao segurar o microfone. Com a voz embargada, mas firme, guiado por Helena, ele explicou a estranha pressa de Braga na coleta da caixa preta. Contou sobre sua desconfiança e sobre o backup não autorizado que fizera, um ato de desobediência para proteger o que ele acreditava ser a verdade. Ele então colocou sobre a mesa um pequeno drive criptografado. "A gravação completa do voo da Major Ribeiro está aqui, meritíssimo. O áudio da cabine, os dados de telemetria, tudo, sem edições." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Era uma bomba. A evidência que a promotoria afirmava ter era, na melhor das hipóteses, incompleta. Na pior, uma fraude. A promotoria protestou novamente, mas o juiz ordenou que os peritos da corte decriptassem o drive e exibissem seu conteúdo nos monitores do tribunal. O silêncio era absoluto. Primeiro veio o áudio, a voz do piloto civil, tomada pelo pânico, confirmando que seu sistema de navegação estava morto e que ele estava voando às cegas. Em seguida, a voz calma de Anaís, avaliando a situação. E então a ordem de Braga hesitante, distante, seguida por sua recusa em autorizar a ajuda. As palavras exatas que ele negara ter dito agora ecoavam para todos ouvirem. A gravação era a verdade em estado bruto, e ela começou a demolir a fortaleza de mentiras de Braga, tijolo por tijolo diante de todos. A prova final veio com a análise dos dados de telemetria e do áudio de Braga. A tela se dividiu, mostrando o mapa do voo. A localização oficial de Braga, segundo seu relatório, estava em um ponto. Mas a análise espectrográfica da estática em sua transmissão, combinada com os dados de sua própria aeronave, apontava para outro lugar, 32 quilômetros ao sul, atrás da formação rochosa que causava exatamente aquele tipo de interferência. Ele não estava em posição de ver o perigo. Ele não tomou uma decisão difícil. Ele tomou uma decisão ignorante e negligente para se proteger. A mentira não era apenas sobre o que ele disse, mas sobre onde ele estava. Era uma fraude completa. O impacto na sala foi sísmico. Os rostos dos juízes, antes severos e céticos, agora eram máscaras de choque e fúria. Colegas de Anaís na plateia olhavam de Braga para ela, a compreensão e a vergonha estampadas em seus olhos. O promotor sentou-se lentamente, seu rosto pálido, o caso se desintegrando diante dele. Mas o foco de todas as câmeras imaginárias estava em Braga.
A cor sumiu de seu rosto. O ar de superioridade evaporou, substituído por um pânico puro e animalesco. Ele olhava para a tela como se visse um fantasma, o fantasma da verdade que ele tentou matar, agora ressuscitado para assombrá-lo e destruí-lo publicamente. No meio do turbilhão, Anaís permaneceu imóvel. Ela não sorriu. Não fez nenhum gesto de triunfo. Seus ombros, que carregaram o peso do mundo por semanas, relaxaram sutilmente. E então uma única lágrima, lenta e pesada, escorreu por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza ou de alegria. Era uma lágrima de exaustão, de alívio, a liberação de uma pressão tão intensa que quase a esmagou. Era a validação silenciosa de sua honra, de sua perícia, de sua humanidade. Naquele momento, naquela lágrima solitária, estava toda a sua dor e toda a sua vitória. O mundo ao redor podia fazer barulho, mas em seu interior, pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio. Isso é uma farsa. Essa prova foi fabricada, gaguejou Braga, levantando-se, o desespero quebrando sua compostura. Mas era tarde demais. Os dados eram irrefutáveis, certificados em tempo real pelos peritos do próprio tribunal. O juiz principal, um brigadeiro de cabelos brancos e expressão dura, não lhe deu atenção. Seus olhos estavam fixos em Anaís e, pela primeira vez, ele não via uma ré, mas uma oficial que ele e seu sistema haviam falhado em proteger. Ele ergueu o martelo e o som desta vez foi o de uma porta de prisão se fechando. Major Braga, disse o juiz, a voz cortante como gelo. O senhor está dispensado como testemunha. Permaneça em custódia dos oficiais. O senhor está sob investigação por perjúrio e obstrução de justiça. A virada de poder foi instantânea e total. Os mesmos oficiais que um dia escoltaram Anaís como uma criminosa, agora se aproximavam de um Braga atônito, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Eles o pegaram pelos braços, e a arrogância que ele usava como uniforme foi arrancada, deixando-o exposto e patético. A justiça, que parecia uma abstração distante, um ideal inatingível, manifestou-se ali, de forma brutal e eficiente. O caçador se tornara a caça. A hierarquia que ele usou como arma agora se voltava contra ele com uma força implacável. O sistema, que ele tentou manipular, estava prestes a devorá-lo. O juiz então se virou para Anaís. A sala inteira prendeu a respiração. Ele a olhou por um longo tempo, e em seus olhos havia um respeito recém-descoberto e profundo. Major Ribeiro, esta corte encerra aqui a investigação contra a senhora. Todas as acusações estão retiradas. Sua ficha está limpa. A senhora agiu com uma bravura e uma perícia que honram esta farda. Ele fez uma pausa e sua voz embargou levemente. Em nome da Força Aérea Brasileira, eu lhe peço desculpas. O pedido de desculpas público oficial era mais poderoso que qualquer medalha. Era o reconhecimento de que a honra dela nunca esteve em dúvida. A do sistema, sim. A sala explodiu. O som de aplausos começou com Helena, depois com o sargento Silva, e então se espalhou como uma onda, envolvendo os colegas que antes a evitavam. Era um som de catarse coletiva, de alívio, de redenção. Anaís, de pé, recebeu aquilo não com um sorriso, mas com um aceno solene de cabeça. Ela havia vencido. Não apenas por ela, mas por seu pai, pelo jovem sargento que arriscou tudo e por cada piloto que um dia teria que escolher entre o protocolo e a vida. A verdade não apenas a libertou, ela restaurou a ordem moral do universo. O clímax não foi um grito de vitória, mas a respiração profunda e calma de quem finalmente podia voltar para casa, para o céu. A primeira ligação de Anaís não foi para a imprensa, ou para seus superiores. Foi para um quarto de hospital. Com a voz embargada, segurando o telefone como se fosse a mão dele, ela contou ao pai. Acabou. Nós vencemos. Do outro lado da linha, não houve uma exclamação. Apenas um suspiro longo e trêmulo, o som de um peso sendo retirado de um coração cansado. Eu nunca duvidei, minha filha, ele disse, a voz fraca, mas cheia de um orgulho que parecia curá-lo mais do que qualquer remédio. Naquele momento, cercada pelo barulho da vitória, Anaís encontrou seu verdadeiro prêmio, a paz de espírito do homem que lhe ensinou a olhar para o céu. A justiça em um tribunal era uma coisa,
a redenção aos olhos de quem se ama, era tudo. A queda do Major Braga foi tão rápida e brutal quanto sua ascensão fora calculada. Enfrentando uma corte marcial por perjúrio, obstrução de justiça e conduta indigna, ele foi sumariamente considerado culpado. As provas eram esmagadoras. Despojado de seu posto, de sua patente e de sua aposentadoria, ele foi expulso da Força Aérea com desonra. Seu nome se tornou uma lenda às avessas, um conto de advertência nas academias sobre como a arrogância e o preconceito podem destruir uma carreira. A instituição, para limpar sua própria imagem manchada, fez dele um exemplo. A justiça para Anaís não foi apenas ser inocentada, foi ver o arquiteto de sua miséria ser consumido pelo mesmo sistema que ele tentou usar como arma. O caso Ribeiro, como ficou conhecido, informalmente, forçou uma reavaliação interna na Força Aérea. A facilidade com que uma narrativa falsa quase destruiu uma oficial exemplar expôs falhas profundas no processo investigativo. Novos protocolos foram criados, com ênfase na verificação de dados e na proteção contra o viés de confirmação do comando. Não foi uma revolução, mas foi uma mudança. Uma mudança que garantia que, no futuro, a verdade teria um pouco mais de chance de ser ouvida. A coragem de Anaís não apenas salvou sua carreira. Ela plantou uma semente de integridade que poderia, um dia, florescer e proteger outros como ela. 2 semanas depois, em uma cerimônia formal sob o sol de Brasília, a reparação se tornou pública. Diante de fileiras de oficiais, Anaís recebeu em seu peito a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, a mais alta honraria. Ao lado do ministro da Defesa estava seu pai, de pé, frágil, mas ereto em seu melhor terno. Quando o metal frio da medalha tocou seu uniforme, Anaís não olhou para os generais ou para as câmeras. Olhou para seu pai e o sorriso dele foi a única condecoração que realmente importava. Junto com a medalha, veio a promoção que lhe fora roubada. Ela não era mais apenas a Major Ribeiro. Era a comandante do 1º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, o lugar que sempre fora seu por direito. O sargento Silva não foi esquecido. Sua insubordinação foi silenciosamente transformada em iniciativa exemplar. Em vez de uma punição, ele recebeu um elogio formal em seus registros e uma transferência para o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, um dos centros de pesquisa mais avançados do país. A recomendação veio diretamente da nova comandante Ribeiro. Foi um sinal claro para toda a corporação. A verdadeira lealdade não é ao superior, mas à verdade. A honra não conhece hierarquia. O jovem que arriscou sua carreira por um ato de consciência foi recompensado, provando que, às vezes, o sistema é capaz de corrigir a si mesmo. Seu retorno ao cockpit foi um batismo. Ao sentar-se na cabine do Gripen, o cheiro familiar do ambiente, o toque dos controles, tudo parecia novo, redescoberto. Ela fechou o canopy e o mundo exterior se tornou um silêncio abafado. Então, o som da turbina ganhando vida, uma vibração que percorreu seu corpo e despertou sua alma. A decolagem foi poderosa, um rasgo vertical no céu azul. Lá em cima, o sol brilhava, as nuvens eram um tapete branco abaixo dela. A sensação de liberdade era avassaladora, quase dolorosa em sua intensidade. Ela não estava apenas voando, estava reivindicando seu reino, curando suas feridas na imensidão silenciosa que era seu verdadeiro lar. Em um voo de treinamento, semanas depois, sua rota a levou sobre a mesma cadeia de montanhas. Ela diminuiu a velocidade, inclinando a asa para olhar a parede de granito que quase se tornara um túmulo para uma família e para sua carreira. Não havia raiva em seu coração. Não havia amargura. Havia apenas uma calma profunda, a serenidade de uma sobrevivente que olha para sua cicatriz não com dor, mas com a sabedoria que ela lhe trouxe. A montanha não era mais um monumento à sua provação, mas um marco de sua força, um lembrete silencioso de que as maiores altitudes são alcançadas somente após as subidas mais difíceis. Como comandante, sua voz agora moldava a próxima geração. Diante de jovens pilotos, homens e mulheres que a olhavam com uma reverência que a deixava desconfortável, ela falava: "Os manuais vão lhes ensinar a voar. Eu estou
Aqui para lhes lembrar o porquê voamos, dizia ela. Voamos para proteger. As regras são nosso guia, não nossa consciência. Haverá um momento em que vocês terão que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Nesse dia, lembrem-se que o metal pode ser substituído. A vida não. E a honra, uma vez perdida, jamais retorna. Suas palavras não vinham de um livro, vinham da alma, forjadas no fogo da injustiça. Ao final do dia, Anaís costumava ficar sozinha na varanda de sua nova casa, observando os últimos caças retornarem à base contra o céu pintado de laranja e roxo. Ela havia enfrentado o pior de um sistema que amava e o havia vencido, não quebrando-o, mas forçando-o a ser melhor. A jornada a deixara com cicatrizes, mas também com uma força que ela não conhecia. O céu, que um dia foi interrompido por mentiras e preconceito, agora se estendia diante dela, infinito e cheio de promessas. E ela compreendeu finalmente que a verdadeira fronteira não estava no mapa ou na altitude, mas dentro de si mesma. E essa, ela havia protegido com a própria vida. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?